Bom dia, nós somos a Igreja de Cristo Internacional aqui em Salvador e gostaríamos de dar um bem-vindo a todos, dizer que é uma alegria estarmos aqui unidos mais um domingo para glorificar e adorar o nome do nosso Deus. Eu gostaria de convidá-lo a se inscrever, a curtir, a comentar, a compartilhar as nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, como também no YouTube. Então se inscreva no canal, ative o sininho, assim você vai receber todas as notificações quando a gente postar algum conteúdo. Eu gostaria também de chamá-lo a separar o suco e o pão para o momento da nossa Santa Ceia e aproveitar ao máximo o culto e ouvir o que Deus tem a dizer para você nessa manhã. Obrigado e vamos ter um ótimo culto. Eu nunca vou voltar atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais. A vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.
Vamos louvar a Deus mais uma canção, canção Minha Alegria. Alegria, tua mensagem me faz mudar. A tua luz ilumina meus dias, trazendo a força que me faz brilhar. La 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 ya la ya la la ya la 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya la la ya la la ya la ya la ya. Sou tão seguro por estar contigo. Só nessa estrada quero caminhar. Na minha vida nasceu a esperança, a grata certeza que vou te encontrar. Eu sou tão grato por ser teu filho, viver em teu reino e poder cantar. Que tu és Deus amoroso e bendito, e a minha alegria é poder te adorar. La 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 ya la ya la la ya la 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya la la ya la 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 ya la ya la ya. Sou tão seguro por estar contigo, só nessa estrada quero caminhar. Na minha vida nasceu a esperança, a grata certeza que vou te encontrar. Eu sou tão grato por ser teu filho, viver em teu reino e poder cantar. Que tu és Deus amoroso e bendito, e a minha alegria é poder te adorar. La 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 ya la ya la la ya la 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya la la ya la 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 ya la ya la ya. Bom dia, irmãos. Meu nome é Rossana, eu sou da Igreja de Cristo de Salvador e gostaria de compartilhar com vocês nesse momento da ceia. Então, há muito tempo atrás, nos anos de 1800, um homem colocou o nome do filho de John Wesley em homenagem a um grande pregador da época. Mas esse menino ele cresceu e ele não seguiu o padrão do nome a que ele tinha sido dado. E ele, até alegando ter matado 42 pessoas, ele se tornou um dos pistoleiros mais importantes da época, né? Isso foi nos anos de 1800. Mas, tanto na Bíblia como na sociedade, na época de hoje, a gente escolhe os nomes dos filhos, né? Nomes bíblicos, nomes em homenagem de grandes pessoas, de pessoas famosas, de pessoas que são especiais para nós, né? Na expectativa de que nossos filhos possam crescer e se tornar como aquelas pessoas. Mas nem sempre acontece dessa forma, né? Eu gostaria de ler com vocês lá em Mateus 1, do versículo 18 até o 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela
enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Quando o anjo anunciou o nascimento do Filho de Deus, ele instruiu José que colocasse o nome do filho de Maria de Jesus. No versículo 21, a gente vê que ele diz: pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Ao contrário de John Wesley, que não seguiu o padrão ao qual o pai tinha pensado, Jesus viveu completamente de acordo com o seu nome. Com sua morte e ressurreição, ele cumpriu sua missão de resgate e salvou o seu povo dos pecados. Em João 20, 31, podemos ir lá? João 20, 31, fala assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, o nome de Jesus significa isso, que salva. Através do nome de Jesus, podemos ter vida, vida completa. Atos 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Ok, irmãos, aqueles que invocam o nome do Senhor e que podem experimentar a fé, a esperança, o perdão que Ele oferece. Somente através do nome de Jesus podemos salvar a nossa alma. Você já invocou o nome de Jesus? Este é o momento da ceia, em que podemos refletir sobre a cruz de Cristo, podemos participar da sua morte e da sua ressurreição. Gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Deus, por podermos participar do sacrifício do Teu Filho. E não só participar, Deus, mas sabendo que esse sacrifício, Pai, nos propiciou a nossa salvação, o nosso perdão pelos nossos pecados, Deus. Teu Filho, Pai, honrou o nome ao qual o Senhor decidiu dar, Senhor. E se comprometeu e te obedeceu e cumpriu sua missão aqui na terra, Deus. Muito obrigada por ele, pelo exemplo dele, Deus. Que possamos lembrar desse sacrifício, Pai, que possamos invocar o seu nome em todos os momentos de nossa vida. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Eu só posso imaginar como então será quando ao teu lado eu andar. Eu só posso imaginar o que sentirei quando eu tocar a face do meu Rei. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, o que eu vou sentir? Será que eu vou dançar? Ou de joelhos vou cair? Vou gritar em tua presença? Ou em silêncio vou ficar? Cantarei aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. E o dia vai chegar diante do Senhor. Vou me encontrar. Eu só posso imaginar. Que prazer será com os anjos pra sempre a te exaltar.
Bom dia, meus amados irmãos. Eu me chamo Jaime, faço parte da Igreja de Cristo Internacional de Salvador e eu estou nesse momento aqui para falar sobre oferta. Gostaria de ler com todos a escritura que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A palavra de Deus fala assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Sabe, irmãos, o capítulo 9 inteiro ele fala sobre oferta, mas o versículo 7 em especial me chama a atenção porque a palavra de Deus fala dessa maneira: Deus ama quem dá com alegria. E eu fico pensando, meditando, o que é dar com alegria? Quando é que eu dou alguma coisa com alegria? E a resposta que me vem à cabeça é a seguinte: eu só dou algo com alegria quando eu tenho gratidão e também quando eu tenho entendimento. Gratidão no dicionário, o significado é um reconhecimento por alguém que lhe prestou um benefício, um favor, um auxílio. Isso é você ser grato. E o entendimento é você saber o motivo por que você está dando. Um exemplo de gratidão muito forte para mim são meus pais. Hoje, como a maioria de nós, depois de adulto, olhamos para trás e reconhecemos o trabalho que nossos pais tiveram, a maioria de nós. E ver todo o trabalho que é para manter uma casa, cuidar de criança, pagar contas, né? Ter uma estrutura familiar organizada é muito trabalhoso. Mas quando a gente é criança, passa desapercebido. Mas hoje que eu tenho responsabilidade de adulto, eu vejo o trabalho que meus pais tiveram e sou muito grato pelo trabalho deles. E esse trabalho deles me gera um entendimento, essa gratidão que eu tenho por eles, me gera um entendimento que eu preciso retribuí-los, eu preciso reconhecê-los como essas pessoas que me prestaram esse benefício. Sabe, irmãos, eu fico pensando em Deus. Quando eu olho para o céu, para o mar, para as coisas criadas, a Bíblia fala em Isaías 40:12 que Deus mediu o mar na palma da mão, que Ele mediu os céus com um palmo. Esse Deus ele é grandioso, Ele é maravilhoso. Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo como um sacrifício perfeito para a salvação de nossos pecados. E isso precisa gerar uma gratidão muito grande em mim. Aí alguns podem falar, mas eu já sou grato por isso. Agora vem a segunda parte, o entendimento. Eu preciso querer que outras pessoas tenham acesso a isso, que outras pessoas conheçam esse Deus maravilhoso. Sabe, irmãos, eu quando conheci a igreja já tinha uns 10 anos aqui em Salvador, ou um pouco menos, salvo engano. E eu fico pensando, quantas pessoas ofertaram durante esses 10 anos que eu não fazia parte da igreja, para que naquele dia que eu fui convidado, que eu cheguei ao culto, eu pudesse ouvir a palavra de Deus. Sabe, irmãos, a sua oferta, a minha oferta, ela pode salvar vidas daqui a 10, 20, 30, 40 anos, quem sabe. A palavra de Deus ela precisa ser pregada, ela precisa ser levada a todos os cantos. A maioria de nós não vamos ser missionários, viajar, pregar a palavra em todos os cantos do mundo, mas podemos manter uma estrutura para que essa palavra não pare de ser pregada, para que possamos enviar pessoas para pregar essa palavra. Sabe, irmãos, a igreja ela tem uma estrutura, ela tem pessoas trabalhando. Tudo isso depende de nossas ofertas. E por gratidão a Deus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez por cada um de nós, por mim, por você, eu preciso querer, eu preciso entender que essa palavra não pode parar de ser pregada. Assim como depois de 10 anos a igreja em Salvador, eu cheguei lá e encontrei uma estrutura, encontrei água, encontrei a luz ligada, encontrei uma caixa de som com microfone, encontrei um homem de Deus que trabalhava para a igreja, preparava aulas, pregava, estudava a Bíblia com as pessoas. Eu preciso querer que essa estrutura esteja pronta e que isso signifique que, por gratidão e por entendimento, a palavra de Deus ela vai continuar sendo pregada. Então é isso que eu gostaria de compartilhar
agradecer a todos. Deus, Ele quer que nós ofertemos com alegria. Vamos ser gratos e com alegria oferecer nossas ofertas a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Ó Deus eterno, como é bom agradecer-te e cantar hinos em tua honra, ó Senhor. É bom anunciar de noite e de manhã tua fidelidade e o teu amor, com a música de instrumentos e com a melodia no coração. Ó Deus eterno, tuas palavras me alegram. Que grandes coisas tu tens feito, ó meu Deus. Como é difícil entender teus pensamentos. Longe de ti, nossas vidas é em vão. Tu me tornas forte com a convicção que tu és justo e és meu defensor. Ó Deus eterno, como é bom agradecer-te e cantar hinos em tua honra, ó Senhor. É bom anunciar de noite e de manhã tua fidelidade e o teu amor, com a música de instrumentos e com a melodia no coração. Ó Deus eterno, tuas palavras me alegram. Que grandes coisas tu tens feito, ó meu Deus. Como é difícil entender teus pensamentos. Longe de ti, nossas vidas é em vão. Tu me tornas forte com a convicção que tu és justo e és meu defensor. Ó Deus eterno, ó Deus eterno, ó Deus eterno, ó Deus eterno. Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos, poder ouvir a palavra de Deus, adorarmos a Deus juntos é muito especial. Quero dizer que para mim é uma alegria imensa poder junto com vocês compartilhar esse momento de aprendermos o que Deus tem para mostrar para nós através da sua palavra. Para começar, eu queria mandar um alô, um abraço para João Pedro. O João Pedro recentemente comentou que estava faltando um item no meu cenário aqui, e o item que estava faltando era a bolinha. O João Pedro perguntou para a Luz e para o Luciano por que não estava a bolinha, ele estava sentindo falta dela. Então aqui, João Pedro, bola está aqui para você e vamos ter a nossa bolinha de volta. Amém. Eu
Quero dar um bem-vindo a todos, meus irmãos, meus amigos. Quero orar com todos vocês. Vamos orar juntos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo grande privilégio de estarmos juntos e poder adorarmos a Ti. É uma honra, é um prazer, Pai, poder servir ao Senhor junto com os meus irmãos. Continue nos protegendo e nos fortalecendo no Senhor a cada dia. Nossas famílias, nossos amigos, os idosos, Pai, da pandemia, os profissionais de saúde, todos, Pai. O Senhor tem sido tão bom e eu oro que, passando essa pandemia, a gente possa estar mais fortalecido no Senhor e uns com os outros. Nos conduz agora, Pai, nos fortalecendo, entendendo a Sua mensagem. Obrigado por cada coisa. Obrigado pela minha família, a família dos meus irmãos, Pai. Eu oro ao Senhor grato, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós vamos ter, irmãos, a mensagem com o tema Aos Pés de Jesus. O tema da nossa aula hoje é Aos Pés de Jesus. E nós vamos ler em Lucas capítulo 7. Quero chamar todos vocês para lermos juntos Lucas capítulo 7. Vamos começar no versículo 36. Vamos juntos. Lucas 7, versículo 36. A palavra de Deus diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz, mestre, disse ele. 2 homens devia a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que é aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou, vá em paz. Irmãos, amigos, essa é uma escritura muito conhecida, é uma escritura que traz um ensinamento profundo para nós. A gente começa aqui já no primeiro versículo 36, Jesus foi convidado por um fariseu para jantar em sua casa. E o fariseu havia convidado Jesus não porque ele queria ouvir Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus, não era para dar apoio a Jesus, ao seu ministério, mas com a intenção de pôr Jesus à prova. Esse era o costume, geralmente, dos fariseus. Sempre que surgia alguém
ensinando, eles até chamavam para suas casas, chamavam para perto deles, mas na intenção de estudar essa pessoa e saber mais sobre essa pessoa e pôr à prova a essa pessoa. E o ensinamento de Jesus causava, de certa forma, conflitos com as tradições dos fariseus. Para os fariseus, as suas tradições tinham que ser seguidas à risca. Os fariseus conheciam bem as leis, só que na teoria, na prática, eles não praticavam, eles não seguiam, eles sabiam bem, exigiam que as pessoas seguissem a risca e obedecessem, mas eles mesmos não tinham costume de obedecer. Por quê? Porque eles tinham as tradições e os costumes acima dos ensinamentos que eles e do conhecimento que eles tinham. Ao contrário de Jesus, que jamais deixou de praticar os princípios bíblicos, os princípios de Deus em sua vida. Em certo ponto da fala de Jesus no Novo Testamento, em Mateus 23, 24, você pode anotar e depois ler, Jesus confronta os fariseus chamando eles de guias cegos. Falou, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Jesus não tinha medo ou não se deixava ser intimidado pelos fariseus. Eles sempre levavam o ensinamento de Deus à risca. Também vocês podem anotar em Mateus 15, versículo 3, quando Jesus chama a atenção dos fariseus, dizendo, vocês anulam, vocês transgridem os mandamentos de Deus para seguirem suas próprias tradições. Jesus estava o tempo todo combatendo a tradição e os costumes, desde que elas estavam acima dos ensinamentos de Deus. E aqui então a gente percebe que nesse cenário, no versículo 37, está todo mundo lá reunido na casa, comendo na casa de Simão, que era o fariseu, e então nesse momento entra uma mulher. Essa mulher chega de repente na casa de Simão, e essa mulher não tem nome, ela é apenas conhecida como uma pecadora, mas desde esse encontro dela na casa de Simão com Jesus, a gente jamais esquecerá ou esqueceu dessa mulher, né? que foi uma heroína de atitude, de ação profunda, de fé em seu coração. Então ela chega para Jesus, não tinha sido convidada, mas ela foi. Não era proibido também na época pessoas participarem dessas reuniões ou assistir essas reuniões, até porque os fariseus usavam isso como a favor deles, como o pobre estava aqui, né? A gente ajudou o pobre, ele veio aqui, mas na verdade eles ficavam muito de olho para ver e não se associava com essas pessoas, mas tinham elas lá como uma referência de que eles estavam fazendo alguma coisa pelas pessoas necessitadas e que precisava de alguma ajuda. O fato é que essa mulher chega lá, nessa reunião que não foi convidada, e ela chega trazendo um frasco de perfume para Jesus. Um frasco de alabastro era um perfume muito caro. E esse frasco, ele era de um tamanho até grande, feito com cerâmicas especiais da época, de mármores ou de um vidro especial, onde era colocado os perfumes mais caros da época, para que eles pudessem soltar aquele cheiro, exalar aquele cheiro quando fosse quebrado de uma forma harmônica e pudesse contagiar todo aquele momento e aquele espaço. Por isso o frasco de alabastro era muito famoso, caro e conhecido bastante na época para pôr o perfume que era conhecido, a maioria deles, como nardo, né? Nardo puro, e era caríssimo. Diz os historiadores que um frasco de alabastro com nardo poderia chegar a 300 denários, e 300 denários era muito dinheiro mesmo para a época. Um denário pagava um dia de um trabalhador braçal. Imagina o custo que não era isso. Isso é relatado sobre denário em João 12, versículo 5.
quando fala do valor que era um denário. Então não foi qualquer perfume, não foi qualquer essência que ela pegou de qualquer jeito para levar a estar lá naquele momento com Jesus. Então ela se colocou, ela chegando lá se colocou aos pés de Jesus, que ficavam por trás, eles reclinavam assim a mesa, os pés ficavam para trás, e ela então chega por trás de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus, a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. As suas lágrimas virou uma cascata de água, de lágrimas descendo aos pés de Jesus, ao ponto que sentiu a necessidade de enxugar os pés de Jesus de tanta lágrimas que tinha caído. E ela então enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E ela beija os pés de Jesus e por último coloca esse perfume nos pés de Jesus. Então a atitude dessa mulher é uma atitude muito nobre, uma atitude de quem estava realmente fazendo ali de coração, uma atitude que mudou a vida dela para sempre e de muitas pessoas que se inspiram até hoje nesse exemplo da mulher também tem sido tocado e transformado pelo exemplo dela. E como ela se preparou de como iria chegar e estar com Jesus, a gente pode ver alguns pontos aqui. Primeiro, ela pega o perfume caro para ir e pôr nos pés de Jesus. Segundo, ela chora a estar com Jesus. Por que ela chorou? Olha, a gente sabe que a pessoa não se prepara para chorar. O choro vem. E quando você chora, pode ser choro de emoção. No caso dela, ela poderia estar emocionada de estar ali com Jesus. Ela poderia ter chorado por ver o desprezo que os fariseus estavam tratando Jesus, não com honra, mas desprezando. Ela poderia estar chorando por isso, poderia estar chorando por o desprezo da sociedade, por ela ser uma pecadora, e esse era a fama dela, ser uma pecadora. Várias coisas poderiam estar ali naquele momento, tocando no seu coração, e ela estava firme no propósito de estar com Jesus. E a gente vê que ela então enxuga os pés de Jesus, e o detalhe importante é que naquela época as mulheres não eram permitidas soltar os cabelos. As mulheres prendiam os seus cabelos e elas só soltavam esses cabelos no dia da noite de núpcias com o seu noivo, com o seu marido. E então era proibido andar com o cabelo solto. E é interessante que ela solta o seu cabelo ali perante de Jesus, perante os fariseus, e ela não estava intimidada com tudo isso, porque ela agora eu tenho o meu Senhor, eu tenho o meu noivo, eu tenho Jesus, eu posso soltar aqui os meus cabelos para Jesus. Coração dela completamente entregue para Jesus. E aí a gente vê ela também beijando os pés de Jesus, derramando os perfumes dos pés de Jesus. Era uma cena inusitada, uma cena escandalosa, vamos dizer assim. E era tanto que Simão ficou sem palavras. Simão pensou muitas coisas, né? Achou que Jesus não era profeta, né? No versículo 39. Ele não é um profeta, porque se ele fosse um profeta, ele saberia quem nele está tocando. Simão questiona em seu coração quem é Jesus. E ele deveria saber quem era Jesus, ele era o estudioso das leis, ele deveria saber quem é Jesus. Mas Simão não estava entendendo naquele momento tudo que estava acontecendo. Imagina a cena, Simão calado, sem palavras. Jesus também ali não repreendeu aquela mulher pelo que ela estava fazendo. Jesus também ficou calado naquele momento que tudo estava acontecendo. Jesus não disse nada. Tudo que a mulher estava fazendo, Jesus aprovou. Para Simão, tudo aquilo era contra a tradição judaica. Para os fariseus,
Deus só se importa com justo, só quem é justo, quem é a pessoa bem quista na sociedade, essas eram as pessoas que Deus se importa. E era assim que os fariseus e os judeus encaravam, né? Que nenhum judeu que segue a lei judaica deveria ter se relacionar ou se associar em nenhum momento com uma pessoa como aquela que estava ali na casa dele, fazendo tendo até aquela atitude, aquela ação com Jesus. Assim era a lei, e Simão estava rígido nisso, né? E os fariseus eram a parte mais rígida das leis judaicas. Eles tentavam realmente seguir à risca e exigir que as pessoas que estavam em volta também o seguissem. E o problema é que Simão não estava focado em Jesus, focado no que Jesus estava ensinando. E Jesus estava focado mais em como salvar, como ajudar aquela pecadora na sua vida. E esse era o foco de Jesus. Lembra quando Jesus salvou a mulher samaritana? Que ela estava para ser apedrejada. Jesus vai lá, tira ela daquele momento, salva ela. Jesus jantou, comeu com os pecadores, e isso era motivo de crítica para os fariseus da época. Mas Jesus não se deixava ser intimidado por isso. Outro ponto importante que a gente percebe aqui nessa escritura, no versículo 39, quando Simão, ao ver isso, o fariseu que havia convidado, disse a si mesmo. Esse é interessante a gente poder ver que toda aquela cena que estava acontecendo, quando Simão viu que estava contra a lei deles e a tradução dele, ele não foi aberto. Jesus estava ali com ele poderia ter falado com Jesus o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando, mas ele falou consigo mesmo. E ele mesmo fez as suas conclusões precipitadas. Ele achou que Jesus não era profeta, ele julgou injustamente Jesus, julgou injustamente a mulher, através dos seus pensamentos que ele estava tendo ali, e tendo a chance de estar com Jesus, e ele não fez. Olha o versículo 40 e 42. É bom a gente poder ler de novo, quando fala: então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. E aí ele diz mestre. Ele estava aberto para ouvir Jesus, porque era isso que ele queria, que Jesus pudesse falar muitas coisas, algumas coisas, mas não porque ele queria seguir ou obedecer, mas ver se pegava Jesus em alguma contradição. E aí Jesus conta uma história simples, que Jesus fala de dois homens que deviam um certo credor, e esses dois homens não tinham como pagar a dívida, e o credor então perdoou a dívida deles. E Jesus faz a pergunta: qual dos dois vai amar mais? E Simão não teve dúvida, não teve problema em responder. Ele fala: claro, é o que perdoou, o que amou mais. E Jesus falou: tá certo, Simão, você respondeu certo. E aí Jesus começa a fazer um paralelismo aqui de pares, usando a contradição dos judeus, dos fariseus. Jesus disse a Simão: Simão, eu entrei em sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Ela molhou os meus pés com as suas lágrimas. Simão, você não me saudou com um beijo. E ela não para de me beijar, de beijar os meus pés. Não é beijar eu em qualquer lugar, é beijar os pés de Jesus, que os pés na época era algo desprezível. As pessoas andavam quilômetros e quilômetros de sandálias, alpercatas, e no barro ou na lama. Onde eles chegavam, os pés estavam muito sujos. E ela estava beijando os pés de Jesus. E Jesus fala: Simão, você não me ungiu com óleo. E ela derramou perfume nos meus pés. Jesus foi fazendo essa comparação aí para que ele pudesse entender a forma que ele estava tratando Jesus e a forma que ele não foi realmente um cavaleiro e não honrou Jesus como deveria honrar.
todas essas coisas que Jesus estava falando aqui, essas eram coisas de tradição, de costumes dos judeus, ao receber uma pessoa em sua casa. Eles tinham a tradição do óleo, a tradição da água para lavar os pés, de ungir a cabeça. Eles tinham toda essa tradição. Como talvez aqui no Brasil, quais são as tradições de hospitalidade de nós os brasileiros, né? Quais são? A gente sabe muito bem quais são. As pessoas chegam em casa e a gente já vai dizendo: entra aí, né? Abraça, senta aí, quer água, né? A gente é hospitaleiro, né? Vamos tomar um cafezinho, ficar para o almoço, para janta. A gente tem essa abertura nas tradições brasileiras em diversas regiões, mas isso não muda, né? Da gente ser aberto às amizades com as pessoas. E Simão não tinha usado das suas boas hospitalidade para com Jesus de acordo com a tradição que mandava. No versículo 40, a gente vê aqui especificamente que Simão reconhecia Jesus como mestre. No versículo 40 do capítulo 7, Simão fala: então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. E Simão respondeu: diz, mestre. Então Jesus era um mestre para ele, e ele deveria estar acolhendo e recebendo Jesus como um mestre, com respeito e com honra. E Simão não reconheceu Jesus nem como mestre, na sua casa lhe dá a honra, e muito menos como o Senhor, como Deus, como filho do Deus vivo. Simão realmente estava amando muito pouco e o básico, sem coração nenhum naquele momento, que era seu visitante, era o Filho de Deus que estava na sua casa. Jesus não se deixou intimidar por estar na casa de Simão. Essa é uma coisa importante. Às vezes você e eu podemos estar na casa de alguém e por estar a gente não ser justo, a gente não defender a causa de Deus. Jesus, mesmo estando na casa de Simão, ele levantou a mulher e defende essa mulher na frente de Simão e de seus convidados. Jesus é justo. Jesus reconhece sempre quando uma pessoa o ama. Seja onde for, ele vai nos defender. E em Romanos 8, 28 fala que Deus age sempre a favor daqueles que o amam. Então amar a Deus, dar o nosso coração para Deus, é isso que Deus sempre vai ver em nossos corações, e não seguirmos regras ou costumes ou tradições, desde que elas estejam acima dos ensinamentos de Deus. Como pode pessoas, eu fiquei imaginando, como pode pessoas estar no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma sala e ter atitudes tão diferentes como teve a mulher e como teve Simão. Simão estava com Jesus, a mulher também estava com Jesus. O problema é que Simão só focou nos pecados da mulher e em suas tradições. Ele estava sem visão, a sua mente estava tampada, seu coração completamente fechado. Ele não conseguia ver nada além de pensar nas tradições, nos costumes que ele tinha que seguir. E a mulher o contrário. A mulher não conhecia, pelo que fala o texto, muito das Escrituras, mas ela serviu de coração a Jesus e focou em amar a Jesus. Jesus deu oportunidade, tanto para a mulher como para Simão. A oportunidade de Simão era que Jesus estava na casa dele. E ele tinha a oportunidade de conhecer Jesus, de se relacionar com Jesus a partir daquele momento. Essa era a graça de Jesus sendo estendida, de Jesus demonstrando graça para Simão naquele momento, e ele não estava aproveitando do que Deus estava lhe demonstrando naquele momento. Ao contrário, ele estava ainda lá sem entender ou não querendo entender por causa do coração endurecido.
E a gente pode cair nessa mesma armadilha, nessa cilada no dia a dia, né? Nos nossos afazeres, tantas coisas para a gente cumprir, metas para serem atingidas. E aí a gente pode estar no mesmo ambiente, no mesmo local, ouvindo a mensagem de Jesus e não entendendo como Deus está trabalhando em nossas vidas. Esse é o nosso esforço maior. É a gente poder entender nas situações que às vezes está complicada para a gente orar e tentar entender o que Deus está querendo falar com a gente, antes da gente ficar focado nas coisas externas que possam vir. No versículo 47, aqui do mesmo capítulo, a gente percebe quando Jesus fala: portanto, eu lhes digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus afirma a Simão que os muitos pecados dela estavam perdoados, porque ela amou muito. Simão amou muito pouco, não serviu de coração. Simão fez só o básico do básico e quando o que fez não fez de coração. Então nós, como povo de Deus, nós precisamos estar atentos para não cair nesse erro de servir sem coração. Vou servir por servir, não tem mais ninguém para servir, vai eu. Somos como o fariseu quando só servimos para tampar uma área ou para que não tem mais ninguém, ou servimos para ser reconhecidos. Se é isso que a gente tem em nosso coração, a gente não está servindo como servo, a gente está servindo como um fariseu. E o farisaísmo não serve como Jesus servia. O serviço farisaico só serve quando o coração quer servir. Essa é outra diferença, né? O serviço farisaico, como um fariseu, ele só serve quando ele quer servir e quando vai ser reconhecido por aquilo. E põe a culpa ou a desculpa no coração. Meu coração quer, ou meu coração não quer. Só que o servo de Cristo serve por amor e por necessidade. O servo de Cristo serve como Cristo serviu. Veio à terra nos trazer a salvação para nós, morreu por nós, orou o que não queria fazer, mas fez. E ele crucificou a sua vida para nos dar vida. E a gente crucifica a nossa carne e a gente ama a Deus e ama ao próximo quando a gente está servindo como servo. Quando a gente serve como servo, a gente serve com todo o nosso coração. E não servir somente para servir. Não serve só quando o coração decide que vai servir. Quando a gente serve só quando o coração decide que quer servir, de certa forma você está no controle, é você quem está determinando se vai servir ou não. Você não está deixando Deus trabalhar e colocar a sua vida a serviço dele. Servir dessa forma não é Deus quem está controlando você, mas é você que está se controlando. Então, o serviço ministerial de um cristão tem que estar sempre alicerçado e baseado em Cristo Jesus. E Cristo estava ali, naquele lugar, com aquela mulher, com Simão, com situações diferentes. Ele se deixou ser servido por ela. E essa é outra coisa também que um servo de Deus precisa entender: o momento de servir e o momento de ser servido. Você é daquele tipo de servo que quando alguém quer te servir você não permite, não deixa? Não deixa por vários motivos. Talvez você não deixa porque você não quer ficar em dívida com alguém. Você não deixa porque não quer que a pessoa sinta que está servindo você, porque você pode fazer quando quiser. Jesus serviu e deixou ser servido. Esse é o segredo do cristão, né? Que está perto de Deus, que está em oração a Deus, e vai entender isso. E a palavra de Deus nos ensina que o nosso coração ele é doente, nosso coração é enganoso. Seja servo de Jesus
E não deixe o coração enganar. Eu vou fazer só se o coração quiser, se o coração mandar. O coração nos engana muito. E Simão, com isso, seguindo o coração dele e seguindo as tradições, ele amou pouco. Ele serviu pouco por causa das tradições. Por que Simão amou pouco e serviu pouco? Porque ele deixou as tradições e os costumes falar mais alto. As tradições e os costumes não podem substituir o amor de Deus em nossa vida e ao próximo. As tradições e os costumes não podem limitar a gente de amar a Deus e de amar ao próximo. Então eu queria chamar todos nós nessa manhã a estarmos aos pés de Jesus sempre, todos os dias, em oração, em leitura bíblica, aprofundando em Cristo e na sua palavra. Isso vai render salvação em nós e as pessoas em volta de nós, impactar outras pessoas, como o exemplo dessa mulher tem causado impacto até hoje. Então eu queria chamar todos nós a termos uma ótima semana de reflexão nesse texto e colocarmos em prática e estarmos aos pés de Jesus diariamente, que Ele é o único que pode nos salvar e nos dar a paz verdadeira. Amo todos vocês, um abraço para todos vocês, tenham uma ótima semana e que Deus acompanhe e abençoe a vida de todos nós. Amém. Olá! Hope World Wild é uma instituição de caridade internacional não governamental que existe há 29 anos e que tem a missão de transformar vidas por meio da compaixão e do comprometimento de funcionários e voluntários dedicados a oferecer aos pobres e aos necessitados serviços comunitários sustentáveis e de alto impacto. Com programa em 60 países e beneficiando anualmente mais de 1.500.000 pessoas, Hope World Wild atua nas áreas de saúde, educação, bem-estar social e segurança. Selecionamos algumas dessas iniciativas e vamos apresentá-las nesse vídeo. Na Ásia, temos o exemplo das Filipinas. E o destaque é feito para 3 programas. O programa de creche, que atende crianças com idade até 5 anos e que tem foco na alfabetização básica e no desenvolvimento da primeira infância. O programa Nutrição Essencial, que se compromete a melhorar o estado de saúde das crianças desnutridas por meio de alimentação e assistência médica. E o programa Tratamento e Recuperação, que por meio de entrevistas clínicas, testes e avaliações psicológicas e psiquiátricas, ajuda as crianças que sofreram abuso sexual e abuso físico. Ainda no continente asiático, temos o exemplo da Indonésia, com os seguintes programas: a Academia do Sábado, que é voltado ao atendimento educacional de crianças entre 4 e 15 anos, o programa Saúde Materna Infantil, que concede apoio médico a mães e seus filhos, e o programa Orfanato do Arco-Íris, que assegura um refúgio para as crianças órfãs enquanto elas aguardam a adoção. Especificamente no Líbano, Hope World Wild está trabalhando ativamente para fornecer alimentos, água potável e outros materiais necessários ao socorro de irmãos na fé, suas famílias e a comunidade de Beirut, que é a capital do país. No início do mês de agosto, a cidade de Beirut sofreu uma explosão catastrófica, que resultou na morte de dezenas de pessoas e mais de 4.000 delas ficaram feridas. Na África, temos o exemplo do programa de nutrição, que foi implantado também na África do Sul. Muitas crianças enfrentam o enorme desafio de irem para a cama com fome e de irem à escola sem uma única refeição nutritiva por dia. O programa do Hope World Wild tem como alvo garantir que crianças vulneráveis tenham acesso à alimentação que as ajudem a aprender e a se desenvolver. Na Europa, selecionamos 2 projetos do Hope World Wild que foram implementados no Reino Unido. O primeiro programa é o Cozinha Cristã, que, em parceria com outras instituições, garante a preparação de refeições para moradores de rua e pessoas desempregadas. Esse projeto funciona 365 dias do ano. Há também o programa ODATA, cuja tradução da sigla em português é Um Dia de Cada Vez. Esse programa é destinado à reabilitação de homens que são usuários de droga e álcool.
O Hope Worldwide da Austrália está ajudando jovens do Afeganistão a terem acesso a cursos de inglês e de informática, visando seu desenvolvimento profissional. O Afeganistão tem conflitos civis em andamento e a sua população sofre com insegurança alimentar, desastres naturais e desemprego. Na América do Norte, o Hope Worldwide Canadá está fazendo esteiras com saco de leite para serem usados em países pobres. Essas esteiras oferecem às pessoas sem cama uma alternativa para que elas possam dormir no solo que é frequentemente frio e úmido. Também essas esteiras têm sido usadas por profissionais de saúde como um substituto de mesa cirúrgica, quando os recursos são escassos. Na América do Sul, destacamos o exemplo do Hope Worldwide na Bolívia, cuja iniciativa consiste no empréstimo de livros para mais de 30 localidades do país, colocando materiais de leitura valiosos nas mãos de mais de 8.000 crianças. Há ainda uma iniciativa voltada ao ensino do inglês como segundo idioma. Essa ação tem como público-alvo órfãos e crianças em situação de vulnerabilidade. No Brasil, o Hope Worldwide possui 2 campanhas dentro do programa de resposta aos desastres. A primeira delas é a campanha Elo Mais Forte, que é destinada à arrecadação de recursos financeiros para a aquisição de cestas básicas para famílias em situação de risco e vulnerabilidade. Informações para doações para essa campanha podem ser obtidas por meio do endereço hopeww.org.br. Há ainda a campanha de doação de sangue, que visa mitigar o déficit de estoque de sangue de hemocentros de diversas capitais brasileiras. Em Salvador, as doações podem ser agendadas pelo e-mail horamarcada@emoba.ba.gov.br ou pelo telefone 71 3116 5643. As palavras de Jesus, que estão escritas em Mateus 25, dos versículos 34 ao 40, constituem a base da nossa necessidade de comprometimento com a ajuda ao próximo. Jesus disse: "Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a qualquer um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram." Baseado nisso, cada um de nós é convidado a tornar-se um voluntário para se comprometer com a ajuda ao próximo. E qualquer ação é válida. Desde a doação de um quilo de alimento para uma pessoa necessitada, o ensino de português, matemática ou de qualquer outra disciplina para um jovem, uma criança ou um adulto, as doações financeiras para suportar as campanhas do Hope Worldwide e também as campanhas de outras instituições de caridade, tudo isso conta. Faça sua parte. E lembre-se, a maior felicidade é em dar do que em receber. Muito obrigada. Um poder que aquieta o mar, acima de tudo que eu pensar. A ninguém adorarei, senão a ti, a indescritível, infalível Deus. O que me mantém é poder contar contigo. O que me sustém é saber que tu estás aqui. Chego a imaginar, no entanto, qual será a tua vez, se verei o teu semblante, assim como me vês. Alguns entre nós caminharam ao teu lado, o viram curar, ensinar, cantar e até chorar. Foi um privilégio e tanto, mas enquanto eu vi
insondável, imprescindível, inabalável, preciso, sincero, perfeito, exato, eterno, incontestável, notável, impreterível, memorável, sublime, fraterno, perfeito, exato, eterno, absoluto, admirável, divino, mistério, perfeito, exato, eterno, perfeito, eterno, perfeito, eterno. Ó Senhor, Tu és perfeito, meu Senhor Jesus. Jesus, o extraordinário Rei, acima de tudo que eu pensar, a ninguém adorarei, senão a Ti, ó indescritível, infalível, Jesus, o extraordinário Rei, acima de tudo